Olá, bem-vindos alunos da Escola Técnica São Mateus a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Básico 1. Então agora nós vamos começar a identificar, quais os primeiros passos para a gente começar a fazer o desenho de uma peça, ok? De início, vou pedir para vocês desenhar, dá um pause no vídeo agora e faça o desenho desses objetos que vocês estão vendo aí, ó. Um lápis, uma bola, uma lata de óleo, um dado, uma pilha e um CD. Só o que a gente consegue visualizar pegando esse objeto de frente, só o formato básico desse objeto, faz de maneira rápida, à mão livre mesmo, o que você visualiza quando você pega um objeto desse na mão. Faz aí que eu vou fazer um aqui, ó. Vamos desenhar aqui um lápis aqui. Então tá ok. Aqui eu fiz o lápis. Você dá um pause aí no vídeo e tenta desenhar os outros objetos. Só o contorno básico do que você consegue visualizar, beleza? Vamos deixar esse desenho aqui. Vamos avançar mais na frente e a gente retorna aqui só para você entender. Fez aí os 6 objetos? Então vamos avançar aqui, ó. A gente sabe que nós temos duas representações em geometria, figuras planas e os sólidos geométricos. Então estou mostrando para vocês aí as figuras planas, alguns exemplos de figuras planas. Triângulo, quadrado, retângulo, tem os demais aí também. A diferença de figura plana para o sólido geométrico, mostrando o sólido geométrico para vocês, ó, é que na figura plana, no sólido geométrico, a gente tem uma impressão de que o objeto tem uma profundidade no desenho. Vocês conseguem perceber isso? Já na figura plana, a gente não tem essa impressão. Voltando aqui, a figura plana, ela está com... Qual a diferença, A figura plana... deixa eu pegar um pincel melhor aqui. A figura plana, todos os pontos desenhamos um quadrado. Todos os pontos que compõem essa figura plana, todos os pontos aqui, ó, que compõem ela, estão no mesmo plano. Então não tem aquela ideia de profundidade. Já no sólido geométrico, quando a gente faz o sólido geométrico, observa bem que a gente tem a impressão de profundidade. Então fica fácil da gente perceber o que é a figura plana, o que é a representação de um sólido geométrico. Vocês devem concordar, não é isso? Voltando aqui. Ok, então aqui a gente tem vários sólidos geométricos, Agora, pergunto a vocês. Vocês desenharam aqueles 6 objetos lá. A bola, o lápis, a pilha. Eu fiz aqui um lápis. Vocês conseguem visualizar, olhando para os sólidos geométricos, você consegue visualizar algum daqueles objetos que a gente desenhou ali atrás? Tem algum objeto que lembra a bola, por exemplo? Isso aí, a esfera lembra a bola. Se a gente observar a esfera, ela lembra, ela tem um formato da bola. O cubo vai lembrar o quadrado, não é isso? E o lápis? O lápis tem algum sólido geométrico que lembra o lápis? Se você olhar só um sólido geométrico, não vai ter. Mas se você unir 2 sólidos geométricos, a gente consegue visualizar um lápis. Por exemplo, o cilindro e o cone. Aqui em cima, se eu observar o sólido geométrico cilindro, observando ele de frente, e unir com o cone, eu consigo visualizar um lápis, não é isso? Pois bem, todos os objetos, todas as peças, todos os objetos que existem, a gente pode imaginar ele, para representar em forma de desenho, como ele sendo formado por sólidos geométricos. Ou ele vai ser um sólido geométrico específico, ou ele vai ser a união
de vários sólidos geométricos ou parte desses sólidos geométricos. Então assim fica fácil você visualizar o formato da peça e representar aquela peça ali no plano, né, no papel, beleza? E aí, se vocês observarem os 6 objetos que eu pedi para vocês desenharem, você consegue visualizar. Ó, um CD, basta você olhar o cilindro oco. Se você olhar o cilindro oco na visão superior, olhando de cima, você consegue identificar um formato que lembra um CD, né? Tem o disco ali com furo no meio, não é isso? Ótimo, então. Então, para a gente desenhar, a gente tem que ter essa ideia na mente. Todo objeto, toda peça, a gente consegue enxergar ele como sendo formado por sólidos geométricos ou partes de sólidos geométricos. Avançando, então. Bom, aqui nós temos... só um minuto. Ok. Aí, na figura da esquerda, nós temos um prisma retangular, que em desenho a gente chama de prisma auxiliar. Por quê? Observa a figura da direita. É uma peça que eu fiz. Você concorda que eu posso imaginar que essa peça da direita, ela veio do prisma auxiliar, que é essa peça que está à esquerda? Vamos pensar. Quais são os objetos que a gente conhece que tem um formato do prisma auxiliar? Uma caixa de sapato, não é? Um paralelepípedo, uma barra de sabão, por exemplo, tem esse formato, sabão em barra, né? Sabão em pedra, beleza? Agora eu pergunto a vocês, se você pegar uma barra de sabão, né, e pedir para vocês, se você pegar essa barra e eu pedir para você construir essa peça que está à direita, você consegue construir? É simples de construir, basta fazer 2 cortes e aí você chega nessa peça, não é isso? Exatamente. Então o desenho dessa peça, eu também posso fazer o desenho partindo inicialmente do prisma auxiliar. E o prisma auxiliar ele é mais fácil de desenhar, de representar, porque é um formato que a gente conhece. A partir dele, apenas fazendo mais alguns cortes, né, fazendo mais algumas linhas, eu chego no desenho dessa peça. Então, eu posso, por isso que é o prisma auxiliar, porque aquela peça ela vai partir do prisma, certo? Então assim que a gente faz, né, o desenho das peças. Eu começo desenhando o prisma auxiliar, depois eu vou fazendo mais alguns detalhes e eu chego no desenho da peça, beleza? Antes da gente começar o desenho propriamente dito, vamos aqui definir umas coisas. Ó. Nessa imagem a gente vê um prisma também, né, também retangular. E aí a gente tem alguns elementos básicos do prisma aí, que a gente tem que conhecer os nomes. Ó. A gente tem a base inferior e a base superior. Os lados desse prisma, né, todos esses lados, tanto as bases também e os lados, são chamados então de faces. As linhas, né, que são os contornos dessa peça, são chamados de... então aqui, ó. As bases aqui que estão fechando, né, esse corpo, né, são chamadas de faces. As linhas são os contornos aqui desse corpo, são chamados de arestas. E as quinas, que são as uniões das linhas, são chamados de vértices. Ok? Então isso a gente tem que ter em mente. Faces, as arestas e os vértices. Ok? E aí, para começar a enxergar uma peça, ó, tem uma peça, cada lado da peça vai me dar uma vista, beleza? Então eu posso olhar esse objeto de frente, de lado, de cima, posso olhar ele por trás, né, por baixo, né, e pelo outro lado. Vamos aqui pegar um modelo aqui, ó. Tem um objeto, né, e aí eu tenho, todo objeto ele tem então basicamente seis lados, né, então eu vou ter 6 vistas também. Então eu posso olhar ele de frente, ó, de um lado, do outro, de cima, a vista inferior e a vista posterior, beleza? Então aqui, se aqui é a frente, a gente chama de vista frontal, beleza? Quando a gente observa esse modelo olhando de frente. Então observa bem, se você está de frente para o objeto aqui nessa posição,
esse é o nosso lado esquerdo. Então esse lado aqui é o lado esquerdo da peça também. Então aqui eu vou ter a vista lateral esquerda. Voltando para cá, aqui é a vista frontal. Então se aqui é o frontal, esse é o nosso lado direito. Então esse lado aqui é o lado direito da peça. E olhando por aqui, nós teremos então a vista lateral direita. Essa é a vista superior, se a gente olhar de cima, teremos a vista superior. E essa a vista posterior. Olhando de baixo, teremos a vista vista inferior, né, aqui embaixo. A vista posterior é essa aqui de trás. Então se a gente observar, olhar o modelo aqui por trás, nós temos a vista posterior. Ok? Então agora sim, a gente pode ir, né, só mais uma outra peça que deriva do prisma auxiliar, beleza?